Boa tarde a todos. Sou o professor Antônio Soares. Iremos trabalhar com a disciplina matemática. As nossas aulas serão postadas nos dias de terça e sexta-feira. E nesses dias eu vou estar abrindo o livro aqui junto com vocês e irei explicar os conteúdos e propor atividades que estão no nosso livro. Então, além dessas atividades que serão postadas nos dias de terça e sexta-feira, ainda teremos as atividades que estão no caderno. Esse caderno vocês irão responder, devolver para a escola e cada professor vai recebê-lo e atribuir a nota para cada disciplina. Então, na área da matemática, que também faz parte lá do caderno, eu vou estar recebendo e junto com essas atividades que eu irei estar postando nos dias de terça e sexta-feira, a gente vai estar avaliando o trabalho de vocês. Então, para isso, como é que vai funcionar? Eu estou aqui hoje, é a nossa primeira aula, né, no dia 20/4, e temos na página 32, né? Vocês vão abrir o livro de vocês nessa página e eu vou estar explicando. Aqui está falando da ideia de números inteiros. Primeiro, uma ideia de que são os números inteiros, certo? Então, para isso, aqui na página de número 32 tem uma atividade chamada de Pense e Responda, e tem aqui o quesito número 1, né, que ele traz uma informação sobre o Campeonato Brasileiro, a 24ª rodada do ano de 2018. Então aqui tem a classificação dos times, né? O primeiro era o Internacional, até a 24ª, o nono, o décimo, o 11º, o 13º e o 18º, né? Temos aqui os times que estavam nessa classificação e a quantidade de pontos que cada time fez até esta rodada. Aqui nós temos marcados os gols que foram marcados por cada time e aqui os gols sofridos por cada time, né, nessas duas colunas, gols marcados e gols sofridos. Então aqui tem na outra coluna, né, nessa coluna saldo de gols, aparecem esses números. Aparece aqui o 18 com um sinalzinho de mais, o 4 com sinal de menos, um 4 com sinal positivo, um 4 com sinal negativo e um 5 com sinal negativo e o 10 com sinal negativo. Então, o que significa isso, né? O que significa isso aqui para nós? Que nos leva a essa ideia de números inteiros, essa ideia de números inteiros. Então, primeiro vamos ver as informações aqui embaixo. Então, chama-se este saldo de gols, que está aqui, saldo de gols, que é esta coluna que eu estou aqui circulando. Este saldo de gols ele é a diferença, ou seja, a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos, né? Ou seja, quantos gols o time fez e quantos gols o time sofreu. Então essa vai ser preenchida, que nós vamos chamar de saldo de gols. Então, por exemplo, esse time aqui, o Internacional, ele fez 31 gols e ele sofreu 13 gols. Então, se eu fizer a subtração de 31 menos 13, nós vamos encontrar 18. Esse 18 é exatamente o saldo de gols que o Internacional teve. Aqui na coluna saldo de gols ele é apresentado com sinal positivo, ficou mais 18. Veja o que aconteceu com o Fluminense. O Fluminense fez 23 gols, mas ele sofreu 27. Então o saldo dele aparece ali com o sinal negativo, menos 4. Então, esse saldo de gols, ele é
a diferença entre os gols marcados e os gols sofridos. E exatamente aqui o sinal negativo, -4, indica que o Fluminense ele sofreu mais gols do que marcou. E essa quantidade de gols foi 4 gols. E nós vamos representar aqui por -4. Veja o que aconteceu com o Corinthians. Ele marcou 25 gols, sofreu apenas 21, então ele ficou com um saldo de 4 gols. Esse saldo ele é positivo, então mais 4 gols. O América fez 24 gols, mas sofreu 28 gols. Então, a quantidade de gols sofrido, menos 4 gols. Então, isso acontece com esses times. Aqui com o Ceará, ele marcou 15 e sofreu 25 gols. Então, ele teve um saldo de gol negativo de menos 10 gols. Então, aqui é um exemplo que nos leva à ideia de número inteiro, né? Negativo e positivo, né? Observe aqui que as ideias de número inteiro, de número negativo e número positivo, que está sendo mostrado para que vocês entendam aqui que tem número inteiro positivo e número inteiro negativo. Então vamos aqui agora, baseado no que está nessa tabela, responder aqui essas perguntas, essas questões. Quais clubes apresentaram um saldo de gol positivo? Então a gente está vendo aqui que teve positivo foi somente o Internacional e também o Corinthians, né? Teve saldo de gol positivo. Foi o Inter, aí vocês, o Internacional e também o Corinthians. E quais apresentaram o saldo de gol negativo? Então teve saldo de gol negativo o Fluminense. Vocês vejam ali quem tem um sinal negativo, né? O Fluminense, foi também o América, lá de Minas Gerais, o América e Bahia. E além da Bahia teve também Ceará. Como foram representados os saldos positivos e os saldos negativos de gols? Olha, os positivos foram representados com o sinal positivo. E o saldo de gol negativo pelo sinalzinho negativo. Ó. Sinal de menos. Como foi representado o saldo de gols do Ceará? Olha, o saldo de gol do Ceará foi representado por menos 10. Ou seja, ele sofreu menos 10 gols. E agora vamos aqui na outra página, na página 32. Nós vamos trazer aqui mais algumas ideias, entendendo os números negativos. Os números naturais, só para lembrar aqui para vocês, quando fala aqui de números naturais, são esses números que nós já trabalhamos com eles. Aí, o ano passado, lá no 6º ano, vocês trabalharam com os números, até os números naturais, ou seja, os números naturais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que é infinito. Então esses números naturais, é possível fazer com eles algumas contas, algumas representações de situações sem nenhum problema. Por exemplo, aqui tem um diálogo aqui entre duas pessoas e a pessoa diz: a festa do meu aniversário será no próximo dia 18. Então 18 é um número natural e nesse momento não tem nenhuma dúvida, a pessoa vai dizer que o aniversário dela é dia 18, não tem dúvida. Aí a outra diz: oba, a que horas devo chegar? Então se ela disser para você a hora, essa hora também em alguns casos representa números naturais. Veja aqui a outra situação: vou querer 2 canetas
de R$ 5. Então o número 2 e 5 também são números naturais e que não há nenhuma dúvida quanto ao entendimento deles. O que significa, né? A pessoa chegar no comércio e dizer: eu quero 2 canetas de R$ 5 cada uma, ou dizer que seu aniversário é dia 18 do mês de janeiro, por exemplo, né? Não tem dúvida. Mas todas, tem algumas situações que surgem dúvidas. Por exemplo, aqui tem uma situação. Um termômetro marca uma temperatura de 10 graus afastados do zero. Então vejam aqui já apresenta uma dúvida. A pessoa dizer: um termômetro marca uma temperatura de 10 graus Celsius afastado do zero. Então a gente vai se perguntar: é afastado do zero no sentido positivo do termômetro ou no sentido negativo do termômetro? Era como se eu dissesse para você: olha, eu estou do lado da igreja, mas eu não digo qual é o referencial, se é do lado direito, se é do lado esquerdo, né? Então, existem algumas informações que precisam de um complemento. E esse complemento aqui, no nosso exemplo, a pessoa fala que está a 10 graus afastado do zero, mas não diz se é positivo ou se é negativo. Então, aqui no termômetro, vocês podem ver aqui no desenho, eu vou até ampliar mais aqui para que vocês possam ver, né? Nós temos aqui o zero, que é o que o termômetro, aqui nós temos zero, né, que é a medida do termômetro, e nós temos acima dele, tem uns tracinhos e tem aqui 10. Aqui está dizendo 10 graus acima de zero, então 10 graus acima de zero. O ponto A do termômetro está distante de 10 graduações do ponto de origem. A outra situação, observe aqui o zero, mais 10 graus está abaixo dele, né? O ponto B do termômetro está distante de 10 graduações do ponto de origem. Então, nas figuras, vemos que há 2 pontos, o A e o B do termômetro, que podem ser tomados como a posição da coluna de mercúrio em relação ao ponto de origem, o zero. Isso mostra que o número natural 10, né, que o número natural 10, ele não foi suficiente, esse número natural 10, ele não foi suficiente para expressar de modo que não deixasse dúvidas o afastamento da coluna de mercúrio em relação ao ponto de origem. Para eliminarmos a possível confusão, convencionamos a seguinte leitura: o ponto A está acima do zero e o ponto B, né? O ponto A, esse ponto A está acima do zero, aqui está o zero, né? E o ponto B está abaixo do zero, para evitar essa confusão. E na linguagem da matemática, dizer que está acima do zero e abaixo do zero é representado pelo sinal positivo. Então aqui eu tenho simbolicamente como é que ficaria, né? Simbolicamente eliminamos a confusão antepondo, ou seja, colocando o sinal mais, as medidas acima do 0 grau e o sinal menos a medida abaixo de 0 grau. Então o ponto A vai ficar mais, né? O ponto A vai ser o mais 10 graus Celsius e o ponto B menos 10 graus Celsius. Então, olha, a temperatura de 10 graus acima de zero é indicado por mais 10. E a temperatura abaixo de zero, no caso 10 graus, vai ficar menos 10. Então, nós vamos dizer que menos 10 é um número negativo e que mais 10 é um número inteiro positivo. Aqui tem outras situações também na linguagem do nosso cotidiano, né, que vocês podem encontrar muito isso no livro de história, que marca a questão do tempo, né,
Há situações em que não escrevemos sinal positivo ao usarmos números inteiros positivos. Os números positivos e os números negativos aparecem em muitas situações, como por exemplo, na indicação de um período antes e depois de uma data determinada. Então aqui, por exemplo, os gregos não conheciam os números negativos. Aí aparece aqui 400 anos antes de Cristo. Esses 400 anos antes de Cristo a gente representa por menos 400. E o nascimento de Cristo é chamado aqui de origem como sendo o ano zero, né? Aqui eu tenho o ano zero, considerado o nascimento de Cristo, e antes dele o sinal negativo, depois do nascimento dele o sinal positivo, né? Então, se a gente for olhar hoje, nós estamos no ano de 2021, então nós estamos a mais 2021 anos depois do nascimento de Cristo. Então, indicamos também na linguagem a indicação de altitudes ou profundidades em relação ao nível do mar, certo? As altitudes, sinal positivo, e as profundidades, sinal negativo. Então, aqui está um exemplo. Tem uma pessoa subindo aqui uma montanha e a altitude dela é de 30 metros. Então, nós vamos indicar por mais 30 metros. E esses peixinhos que estão aqui estão a uma profundidade de menos 30 metros. Então, nós vamos indicar por menos 30 metros. Só que a nossa relação aqui, né, a nossa referência é aqui o nível do mar. Quem está acima do nível do mar, positivo. Abaixo do nível do mar, negativo. Então, o referencial aqui é que ele está usando aqui na questão de altitude e profundidade é o nível do mar. A questão de datas é o nascimento de Cristo. O que tem antes do nascimento é negativo, o que tem depois do nascimento de Cristo indica por sinal positivo. Aqui no termômetro, que está abaixo do zero negativo, acima do zero positivo, né? Então são os exemplos que nós encontramos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para representar números inteiros, que pode ser positivo ou pode ser número inteiro negativo. Então, depois dessas explicações, eu quero propor aqui a vocês essa atividade. Essa atividade ela está na página 35, né, do livro de vocês. Vocês vão... como é que vocês vão fazer essa atividade e vão me devolver ela? Vocês vão lá no caderno de vocês, aí lá no caderno vocês vão abrir uma folha e vão escrever lá o nome da sua escola, unidade escolar, Dedila Melo. Aí vocês vão escrever a disciplina, vocês vão escrever lá a disciplina matemática, o professor da disciplina de vocês, aí vocês botam lá Antônio, professor Antônio Soares. Aí vocês vão botar o seu nome, né? Tá aí o aluno ou a aluna, bota o nomezinho de vocês. Aí vocês aqui nesse caso, como tem muita informação, né? E vocês vão apenas fazer, vocês vão botar aí o exercício, né? Vou escrever o nome aí, exercício, e vai fazer o primeiro quesito. Nesse caso aqui do primeiro, ele tem muita coisa aqui, tem algumas coisas que vocês terão dificuldade de fazer, desenho, né, fotos. Então vocês escrevam o primeiro quesito, a letra A. Então aqui no primeiro quesito você escreve a letra A e lá na frente você bota a resposta, né? A letra B, a mesma coisa, a letra C também, né? Você vai fazer isso, todas as letras que tem aqui no primeiro. Aí você vai para o segundo. Aí você coloca o segundo e bota a resposta do segundo quesito. Isso vai fazer com todos os quesitos dessa página, né? Copiar, identificar e botar a resposta que você acha correta. Então aqui no primeiro eu vou responder aqui a letra A. O que diz aqui, ó?
Em cada caso, escreva o número inteiro, positivo ou negativo, correspondente. Uma temperatura de 25 graus acima de zero. Então, o que nós já falamos ali na aula, falando sobre isso? O que está acima de zero, a gente vai representar por sinal positivo. Então, aqui você vai botar mais 25 graus Celsius. A letra B, um saldo negativo de gols. Ó, saldo de gol negativo, como no exemplo feito, você vai escrever o sinal de menos e vai escrever menos 15 gols. Então você vai fazer isso em cada um desses quesitos. Copiar, responder e enviar para mim pelo WhatsApp. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês têm, hoje é terça-feira, então vocês podem devolver na quarta ou quinta. Quando for na sexta-feira, tem novamente uma aula, que eu vou postar para vocês uma outra aula, vou propor atividades e vocês podem me devolver até a segunda-feira da próxima semana. Tá certo? Então, ok, obrigado pela participação aí, ter assistido a nossa aula e até o próximo encontro.